Sejam todos bem-vindos, amém? A ser radicais loucos, na contramão desse mundo aí que já está perdido, mas nós vamos salvar as vidas que estão lá em nome de Jesus. Foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que o Senhor nos escolheu para viver na contramão desse mundo aí fora. Diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. E ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anima-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi. Rabi é uma palavra que quer dizer mestre. Quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante o homem passou a ver e seguir Jesus pelo caminho. Amém. Aleluia. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Quero orar para você, ou por você, e que você peça para o Senhor, para que você possa enxergar, para que você possa ter visões. Amém. Não visões naturais apenas, mas visões espirituais. Amém. Da maneira que você pedir, que você crê, assim será feito. O cego disse: eu quero enxergar, eu quero ver, eu quero ter visões. E foi isso que aconteceu com ele. Peça ao Senhor. Pai de amor, nós pedimos nessa noite que o Senhor nos leve a enxergar, a ter visões, não visões naturais apenas, mas visões espirituais. Leva-nos a enxergar além do que nós já enxergamos. As nossas células, as nossas famílias, enxergar os outros jovens que se encontram no mundo. Queremos de fato, Senhor, enxergar como o Senhor enxerga. Queremos de fato sentir da maneira que o Senhor sente, para que nós possamos crescer, avançar em todas as medidas, nos radicais livres, em cidade Tiradentes, em nome de Jesus, amém. Você pode aumentar um pouquinho aí o louvor, o toquinho que está tendo aí, porque o rapaz ali colocou algo ali fora, e talvez isso saia na gravação, né? O som lá de fora, e talvez se aumentando aqui, aleluia. Então, pois bem, o tema da nossa mensagem hoje é: quem tem ouvido para ouvir, tem visão. Por que isso? Porque o Senhor colocou em nosso coração de trazer uma mensagem como essa nesses dias. Porque existem muitas pessoas hoje que enxergaram, que enxergavam e pararam de enxergar. Infelizmente, muitos jovens nos dias de hoje, muitas pessoas nos dias de hoje tinham uma visão de 2020 diferente. Agora, como chegou em março, esse vírus, toda essa confusão, eu costumo dizer, toda essa confusão a qual o mundo está passando, de repente está enxergando de uma outra maneira que enxergava no início do ano. Então muitos pararam de enxergar da maneira certa, do jeito correto, e passaram a ver por uma ótica diferente. Eu quero falar para você o que levou o cego a voltar a enxergar, que voltou o cego a voltar a ter esperança, foi quando ele ouviu Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus estava passando, aquele cego ouviu uma aglomeração, ouviu, creio eu, uma agitação, as pessoas sendo agitadas.
E quando ele ouviu, de fato, ele percebeu que alguém importante estava passando ali. Ele não enxergava, mas ele ouvia. E ao ele ouvir, ele percebeu que algo diferente estava acontecendo naquele lugar. Então veja bem, o que leva eu e você a enxergar, a ter visão da maneira certa, do jeito certo, é quando nós ouvimos o Senhor Jesus. É quando nós damos ouvido para o Senhor, quando nós damos ouvido para a palavra de Deus. Veja bem, quando ele ouviu, a fé o curou. Agora, a fé o curou porque ele viu Jesus? Não. A fé o curou porque ele ouviu. Então presta atenção. A fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Ok? Quando você ouve a palavra, você se enche de fé. E os milagres acontecem. E os prodígios e maravilhas acontecem. Por quê? Porque eu ouvi a palavra. Bem-aventurado é aquele que de fato ouve a palavra e crê na palavra. Porque a fé, ela é manifestada dentro dele de uma maneira diferenciada. Fala para o seu irmão, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então veja, a maioria das pessoas hoje tem dificuldade de ouvir, sim ou não? Pode aumentar, não sei se é eu que não estou ouvindo, sei lá, mas aumentar um pouco. Então a maioria hoje das pessoas tem dificuldade de ouvir. E eu posso falar para você, principalmente jovens. Jovem tem dificuldade de ouvir. Sim ou não? Não é verdade? Às vezes, não estou dizendo apenas dificuldade de ouvir a palavra, não é isso. Mas jovem tem dificuldade de ouvir a mãe, tem dificuldade de ouvir o pai, tem dificuldade, está ruim. Está ruim. Só aumentar só um pouco. Porque senão vai ficar ruim para quem está nos ouvindo. Então veja bem, às vezes você fala para um jovem, olha, é engraçado que eu tenho jovem em casa, e às vezes você está falando com ela, é assim, você está ouvindo? Então não faz, por que está fazendo? Tem dificuldade de ouvir. Na escola é a mesma coisa. Mas na escola faz aquela bagunça. A professora precisa ficar quieto. Está ouvindo? Aí menos de um minuto, depois começa de novo. Tem dificuldade de ouvir, não ouve. Às vezes tem dificuldade de ouvir o líder, sim ou não? O líder fala, não faz isso. Está fazendo. Olha, não toma esse caminho. Pegou o caminho errado. Mas não estou falando só de jovem. Em si, as pessoas têm dificuldade de ouvir. E quando não ouve, o que acontece? Fazem coisas erradas. Então por isso que a mensagem é essa. O cego só foi curado porque ele ouviu. Ele ouviu o Senhor. Então o que eu quero falar para você é que a maioria das pessoas, infelizmente, tem dificuldade de ouvir. Fala para o jovem que está falando, você tem dificuldade de ouvir? Porque se você tiver dificuldade de ouvir, de fato você vai ter um problema. Então, muitos têm essa dificuldade de ouvir. Infelizmente, mas hoje eu quero ministrar para que você possa ouvir da maneira certa, do jeito certo. Então veja, muitos estão enxergando somente com os olhos naturais e esquece de ter uma visão espiritual das coisas. Muitos, infelizmente, só enxergam pelos olhos naturais, e por enxergar de uma maneira natural,
não consegue alcançar o propósito de Deus, não consegue alcançar aquilo que o Senhor designou para mim e para você alcançar. Por quê? Porque a visão dele não é uma visão do reino, não é uma visão das coisas espirituais, mas é uma visão natural. Enxerga só as coisas naturais. Mas hoje eu acredito que você sairá daqui enxergando o sobrenatural de Deus. Você sairá daqui enxergando algo extraordinário. Eu creio em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Então vejam, vivemos os melhores dias de nossas vidas, pois podemos depender de Deus, e é ouvir a voz certa. Você pode viver os melhores dias da sua vida, se de fato você ouvir a voz de Deus. Os seus dias, os anos que antecedem a sua vida, você pode viver os melhores deles, a partir do momento que você ouve a voz certa. Por quê? Porque existem várias vozes nesse mundo aí fora, sim ou não? No meio disso tem a voz do diabo também, que fala no dia a dia. Por isso que eu e você, jovem, precisamos ouvir a voz certa, a voz que vem de Deus. A Bíblia diz que o menino Samuel, uma certa feita, estava na casa de Eli dormindo, e o Senhor chamou ele por 3 vezes, e ele pensou que era Eli que estava chamando. Por quê? Porque de fato Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Então quando ele ouvia Deus falando Samuel, o que ele fazia? Levantava e ia até Eli e disse: "Você está me chamando?" Ele não. Ele voltava e deitava. Segunda vez: "Samuel." Ele levantou: "Você está me chamando, Eli?" "Não, vai e deita." Na terceira vez ele disse para ele: peraí, é o Senhor que está te chamando. E quando você ouvir essa voz, Samuel, diga assim: eis-me aqui. Ouvir a voz certa faz toda a diferença. O Senhor tem te chamado, o Senhor tem te convocado nesses dias, jovem, para uma obra, para um propósito, para algo específico na cidade de Tiradentes. E quando você ouvir a voz certa, que é a voz do Senhor, de fato você vai cumprir o propósito a qual o Senhor designou para a sua vida. Por isso que é importante nós aprendermos a ouvir a voz de Deus, a voz certa do Senhor. Veja bem, o ímpio, ele não ouve a voz do Senhor. Por isso que o ímpio está cego. Fazem as coisas que vem na sua mente, fazem as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Por quê? Porque estão cegos, porque não ouvem a voz do Senhor. Veja bem que interessante, a multidão estava falando para o cego parar. Enquanto mais ele gritavam, mais eles gritavam também, dizendo: para. O cego gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão também falava para o cego, gritando: pare de gritar. Por quê? Porque a multidão estava cega, assim como ele. Mas o interessante é que aquele homem, ele era cego, naturalmente falando, fisicamente falando, ele era cego. Mas a multidão não, a multidão era cega espiritualmente falando. Então quando ele gritava, a multidão gritava junto. Ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão gritava: fica quieto, cala a boca, para de gritar. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer com isso? Aleluia, que são dias como esse, de as nossas células se multiplicarem. São dias como esse de as nossas células crescerem,
Mas vão ter pessoas gritando, dizendo que não vai crescer, que não vai multiplicar. Mas eu creio, aleluia, que nós vamos dar ouvido à voz de Deus. E a voz de Deus diz que são dias das células crescerem, das células se multiplicarem, do nome dele ser glorificado, da vida ser ganhas, da vida ser salvas, ser batizadas, ir para o encontro. Em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus. Aleluia. Aleluia, você precisa entender, jovem. O Senhor falando com você todos os dias, todo momento. Às vezes tem pessoa que fala assim: pastor, eu ouço o diabo. Aí eu falo: mas você não consegue ouvir a voz de Deus? Consegue ouvir tantas vozes, mas não consegue ouvir a voz de Deus? Nossa, hoje eu ouvi o diabo. Tem pessoa que fala: hoje eu tive um sonho. Direto eu ouço isso. Eu fico pensando: será que essa pessoa não consegue ouvir a Deus? Será que ela não consegue ter um sonho bom? Será que ela não consegue perceber o tanto que o Senhor ama? O tanto que o Senhor quer crescer a vida dela? Então presta atenção. Eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo, são dias de empreendimentos serem abertos. São dias de nós investirmos. São dia de nós crescermos, são dia de nós ouvirmos o Senhor dizendo: vai que eu sou contigo, não tenha medo, não se espante, vai que eu sou contigo. São esses dias, aleluia, a qual o Senhor nos chamou para fazer toda a diferença. Fala para o irmão: posso contar contigo? Quero falar para você. Talvez você ache que é loucura eu dizer assim: pastor, né, ou jovens, é dia de nós multiplicarmos a célula, é dia de nós investirmos, é dia de nós crescermos. No mundo a qual nós olhamos nos dias de hoje, está um tal, sim ou não? Então como nós vamos falar que nós vamos multiplicar e que nós vamos crescer? Pois é, eu não dou ouvido à voz do mundo, eu dou ouvido à voz de Deus. É isso que faz toda a diferença. Aleluia. Então eu quero falar para você: não dá ouvido à voz do mundo, dá ouvido à voz de Deus. Se Deus falou que vai multiplicar, vai multiplicar. Se Deus falou que vai triplicar, vai triplicar. Se Deus falou que é contigo, Ele é contigo. Aleluia. É isso que eu quero falar para você em um minuto, para tentar ver, vai perder a fé. Isso que eu estou falando para você. O cego, ele não deu ouvido para a multidão, mas ele deu ouvido em um minuto para quem? Para Jesus. Ao ele dar ouvido para Jesus, ele não perdeu a fé. Fala para o irmão: quando você dá ouvido para Jesus, você não perde a fé. Você crê nisso? Eu creio que nesse tempo, escuta o que eu estou te falando, nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus está estabelecendo o maior mover da terra e a maior colheita. Nunca vamos colher o tanto que nós vamos colher nesse tempo, porque é nesse tempo que o Senhor está preparando um batismo mundial. Se você crê, eu acho que você pode dar um aleluia maior, sim ou não? Quem não crê é porque não tem fé. Quem não enxerga é porque não está ouvindo o Senhor falar com ele. Eu vou fazer um grande mover, eu vou fazer um grande milagre. É Deus que está falando. Pastor, como que vai ser esse batismo? Não sei, Deus sabe. Pastor, mas será que até lá? Não sei. Mas Deus vai fazer o milagre acontecer. Como que vai ser? Dia 20 verás o mover, a glória, a manifestação de Deus. Mas Deus está preparando eu e você para esse grande dia.
O Senhor está enchendo o meu e o teu coração para esse grande dia, porque haverá um batismo, se houver uma grande colheita. Fala para o irmão, está preparado? Está preparado para esse dia? Fala para ele, você já é batizado? Se ele falar que não, fala para ele, se prepara. Aleluia, se prepara para o grande mover. Aleluia, você crê nisso que eu estou ministrando? Aleluia, se você crê, aleluia, aplauda ao Senhor Jesus, porque eu estou com o meu espírito, com a minha alma, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de graça, que haverá uma grande colheita na cidade de Tiradentes. Os radicais livres crescerão, avançarão, células multiplicarão, tu se tornará líder. Aleluia, por quê, pastor? Porque quem faz não é eu, é Deus. Não somos nós, é Deus que está movendo nesses dias. Aleluia. Quero falar para você. Quem vai estabelecer e colher? É quem ouve a mãe? É quem ouve a tia? É quem vive assistindo jornal, vai colher alguma coisa? É quem fica na TV toda hora, 24 horas? É quem vive nos seriados? É quem vive, eu não posso perder minha série. A minha série eu não posso perder. Você vai ver o mover? Vai ver a colheita? Não. Na verdade, porque não tem jovem assim, né? Tem jovem que pega uma série, né? É 3 meses da série ali. Isso não é de Deus não. Eu peguei uma vez para assistir uma série, eu falei, isso não é de Deus não. Você não dorme. Não é possível. É sério, eu peguei para assistir uma vez, eu falei assim, nossa, quando eu fui dar conta, às 10 horas da manhã, eu falei, isso não é de Deus não, meu Deus do céu. Fiz nada. Não orei, não jejuei, no final da série, isso aí não é de Deus. Aí eu fico imaginando quem assiste 3, 4 séries, não dorme, não vai. Aí de fato não vai ver o mover de Deus. Você não está ouvindo a voz dele? Então não vai participar do mover. Fala para o jovem, você assiste série? Olha a cara. Você que está em casa, assiste série? Vocês dão risada, né? Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Quero falar para você, presta atenção, presta atenção. O diabo sabe como cegar uma pessoa. O diabo sabe como cegar uma pessoa. Sabe o que ele faz? Deixando a pessoa surda. A pessoa fica cega a partir do momento que ele deixa ela surda. Surda para as coisas de Deus, você fica cego. Não é verdade? Falei de série, às vezes você fica surda. A mãe fala assim, desliga essa televisão. Você finge demência. Não ouve, fica surdo. Então presta atenção quando eu estou falando para você. O diabo sabe como cegar você, deixando você surdo para as coisas de Deus. Deus falando com você. Em outras palavras, você dando um adijão. Aí você não vai participar da grande colheita. Você não vai participar do grande mover. Você não vai participar daquilo que o Senhor preparou para a igreja em cidade de Tiradentes. Então dê ouvido ao Senhor. Dê ouvido para aquilo que o Senhor está falando comigo e falando com você. Presta atenção, existem pessoas que estão traumatizadas, pois o diabo fica dizendo que vai acontecer de novo. Presta atenção. Tem pessoas que ela tem trauma, porque o diabo fica soprando no ouvido dela, dizendo assim: você vai pecar de novo, você vai cair de novo. O diabo fica insistindo, dizendo: você não vai conseguir, você não vai avançar, você não vai crescer. E a pessoa fica cheia de trauma, porque dá ouvido à voz do diabo. Fala para o irmão: o Senhor falou que você vai crescer, que você vai avançar.
Você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande pai de família. Você vai ser um pastor, você vai ser uma pastora, você vai ser um empresário. Aleluia. Fala para ele, aleluia, os seus sonhos vão ser concretizados. Aleluia. Fala para ele, o diabo não tem poder de paralisar a sua vida. O Senhor te chamou. Fala para ele, o Senhor te escolheu. Dá para entender ou não? Presta atenção. Não existe vida cristã sem fé, sem devocional, sem sobrenatural. Não existe. Não existe. É necessário. Quer ter um grande mover na sua vida? Aleluia, você precisa ser cheio de fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Precisa ter fé. Você precisa ter fé. Você precisa ter um devocional. Porque sem devocional não vê o sobrenatural de Deus. E o Senhor está te chamando, jovem, nesse tempo, nesses dias. Escuta o que eu estou dizendo para você, para marcar a sua geração, para fazer toda a diferença, para fazer um milagre acontecer. O Senhor está chamando vocês, está nos chamando para viver algo diferenciado, algo específico, algo que que será marcado em nome de Jesus. É para isso que o Senhor nos convocou, é para isso que você está aqui hoje, é para isso que o Senhor nos ajuntou aqui todos, para poder viver o sobrenatural de Deus. Sabe, o diabo está cegando as pessoas neste tempo de pandemia. O diabo está cegando. As pessoas estão ficando cegas. Cegas. Não consegue fazer outras coisas a não ser ficar dentro de casa. Socadas na televisão. Está falando aqui, não sou nada contra videogame, mas você ficar 12 horas no videogame, pelo amor de Deus. Sai para lá em nome de Jesus. Como é que vai mover? Aliás, vai viver o mover de Deus. Aleluia. Às vezes eu falo de videogame aqui, tem uns irmãos que ficam assim, ó. Eu vou continuar falando até você largar esse controle e correr atrás de uma vida. Sim ou não? Então veja bem, o diabo está cegando as pessoas nesse tempo de pandemia, mas os radicais livres se levantarão para falar e ser uma voz na escuridão. Só isso. Você pode dar um glória a Deus, filho? Que foi uma vontade agora que me até incentivou. Agora estou até incentivado. Amém. Aleluia. Olha para o irmão, olha para ele. Diz assim: você é um... Não, olha para ele, não olha para mim não. Olha para o irmão que está do seu lado. Diga assim: você é um radical? Ele falou que é, ele balançou a cabeça ao menos. Você é um radical? Fala para ele. Porque se ele for um radical, de fato, o Senhor o levantou para ser uma voz em meio à escuridão. Aleluia! Ei, presta atenção, meu irmão. Você não pode ser um radical pela emoção. Levanta assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim com a sua blusa. Bate assim, ó. Olha só, aqui é um radical. Você que está em casa, bate aqui, ó. Aqui é um radical, rapaz. Aqui, aleluia, tem sangue radical. O Senhor me levantou para ser uma voz em meio ao deserto, em meio à escuridão, em meio à pandemia. Eu sou aquela voz, aleluia, que fala do amor de Jesus. Aleluia. Jesus ouviu de Deus: você é meu filho amado. Quero falar para você, nesses dias, o que vocês têm ouvido de Deus? Jesus ouviu: você é meu filho amado, a quem eu tenho todo prazer. É isso que o Senhor fala para você. O diabo não, o diabo fala: você é um pecador, você é um miserável, você não consegue nada, coisa ruim. O diabo fala.
seu respondão. O diabo fala assim ou não? Seu perturbado do inferno. O diabo fala, você sou perturbado do inferno. Vai morrer aqui, ó, no deserto. Não vai conquistar nada. Você quer ser o quê? Eu quero ser um advogado. Não vai ser não. Você pensa que as pessoas não pensam assim, não? Isso aí é mais um, ó. Mais um. Mais um na Tiradentes, não vai dar nada. O pai não deu nada, ele também não vai dar nada. Só vai dar trabalho para a mãe. Só vai dar trabalho para o pai. O diabo pensa desse jeito. E talvez o diabo te convença que você vai ser assim, viu? Não vai ter casamento feliz nenhum. Não vai ter prosperidade nenhuma. Talvez o diabo sopre isso no seu ouvido todos os dias. Todos os dias. Mas Jesus ouviu diferente de Deus. Você é meu filho amado. E é isso que o Senhor fala todos os dias, mas talvez você não ouve. Você é meu filho amado. Vocês são o que eu tenho todo prazer. Mas eu pequei. Não importa, eu te amo. Não, mas eu... Não importa, você é amado. Fala para a pessoa que está do seu lado, não importa, você é amado. Fala para ele, o Senhor te chamou. O Senhor te escolheu em meio à multidão na cidade de Tiradentes. Fala para ele. Aleluia. A base da vida cristã é a fé. O que você ouve e acredita. Jesus acreditou que ele era amado. Eu sou amado. O papai tem prazer em mim. Me enviou, me escolheu para me salvar o mundo. Então é isso que eu quero falar para você. Você é aquilo que você acredita. Eva caiu pelo que ouviu e não pelo que viu apenas. Ela viu a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas depois ela ouviu do diabo. Aí ela caiu. Ela não caiu pelo que viu, mas pelo que ouviu. É boa para se comer. Você não vai morrer. Vai abrir seus olhos. Você vai ter uma visão diferente. Ela ouviu e acreditou. Aí pecou. Você nunca peca pelo que você vê, mas pelo que você ouve. Vai, não vai dar nada. Não vai acontecer nada. Vai, não tem problema. Um beijinho só, tem nada a ver. Sim ou não? Você deu ouvido. Talvez para o seu melhor amigo, para a sua melhor amiga, que te cobre, te passa pano. Estou aqui. Não tem problema não. Só um agarrãozinho. Pecado nunca vem pelo que você vê, mas pelo que você ouve. Faz sentido? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus, viu, filho? Deus está sobre a sua vida. Quero falar para você que nós fomos chamados para viver o sobrenatural de Deus. Eu sinto da parte de Deus que nós vamos viver algo tão grandioso nesses dias. Só de olhar para vocês aqui, ó, eu já sinto algo maravilhoso da parte de Deus, é sério. Nós estamos aqui aproximadamente 50 pessoas. 53. Olha para esse irmão. Fala para ele assim: se você tiver disposição de liderar,
de entender o propósito de Deus. Daqui 2 anos, o mais tardar 3 anos, seremos 106 novos líderes, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. O que é isso, pastor? Isso é visão. Isso é visão. É enxergar lá na frente o que Deus pode fazer, aleluia, na cidade de Tiradentes. É só você entender hoje. É só você compreender para que o Senhor te chamou, por que o Senhor te chamou. E ter fé, que nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Veja bem, se um cego natural faz isso, nós também devemos desenvolver a habilidade de ouvir. A habilidade daquele cego foi ouvir o Senhor nitidamente. Nitidamente. Ele desenvolveu. E eu falo para você, cego ele desenvolve cada habilidade, na verdade. Cada habilidade não enxerga, mas tem umas habilidades que você fala, meu Deus do céu. Só Jesus mesmo, né? Agora imagina eu e você que enxergamos. Quais são as habilidades que nós podemos desenvolver sobre as nossas vidas, sobre as nossas células? É só deixarmos de ser surdo e ouvirmos a palavra, a voz de Deus. Fala para o irmão, está preparado? Está preparado? Fala para ele. Fala para ele, o meu justo viverá pela fé. Deus é maravilhoso. Sabe o que eu quero falar para você? Algo bem interessante. Nesse tempo a qual nós estamos vivendo, a qual o Senhor nos chamou, nos convocou, nós temos que trocar o jornal, as diversões, por livros. Por livros. Se interessar em ler mais. Deixar o jornal de lado e pegar a Bíblia na mão. Sabia disso? Deixar um pouquinho o WhatsApp de lado, se interessar em ler mais, se alimentar mais da palavra de Deus, ter tempo com o Senhor nesses dias, sabe, ir para a cama com um livro, vou ler, estudar, vou me aprofundar. Por quê? Porque eu não quero ser um jovem anêmico espiritual, mas eu quero ser um jovem cheio da graça de Deus, cheio do mover de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da autoridade de Deus. Você percebe que tem uns que é anêmico, tá ligado? Que foi, filho? Anêmico, não lê. Horóscopo lê que é uma benção. Meu Deus? Revistir em quadrinho então, né? Jogo então. Deixa eu ler aqui para ver qual é a tela que eu passo aqui. Deixa eu ver como é que é. 3 para frente, 2 para trás, 4 para o lado, 5. Eu me divirto. Abaixa, abaixa, ele está atrás de você. Abaixa, abaixa, abaixa. E pum, morreu. Será? 3 horas o maridito olhando um negócio desse. Vou falar para vocês, não dá futuro para ninguém não, rapaz. Não dá. Por favor, pessoal, não dá. Não dá futuro isso não. Acredite em mim, não dá futuro. Eu já tentei, cara, não dá futuro.
Aí pega na Bíblia. Não é assim? O Senhor não te chamou para isso, não. O Senhor te chamou para ser avivado, cheio do poder, cheio da glória, cheio da unção. Aleluia. Está entendendo? Aleluia. Por que você acha que você está aqui? Por que você acha que o Senhor te escolheu? Por que você acha que o Senhor te salvou? Para você salvar as outras vidas. Então, fala por irmão, troca o jornal pela Bíblia. Aí vai falar, pastor, nem jornal eu leio. Não é verdade? Nem jornal eu leio. Então por isso que eu falo. Fala pro seu irmão, troca o videogame, vai. Tá bom então. Fala para ele, troca um pouquinho o WhatsApp pela Bíblia. Eu vou encher seu saco, você vai ver. Eu vou ficar uma madrugada todinha. Quando vê você online lá, vou falar, irmã, a Bíblia. Eu já peguei todo o esquema, vai vendo. Você vai ali no WhatsApp, tá todo mundo mudo, todo mundo quietinho. Aí você vai no outro lá, como que é o outro do Facebook, Messenger, não é? Todo mundo online. Migrou. Já me descobriu aqui, aí agora tem outro. Eu tô em todos, cara, eu tô envolvido. Telegram. Tem um monte aqui que está migrando lá para o Telegram. Lá. Aí quando eles chegam no Telegram, seja bem-vindo. Até o Senhor por aqui. Estou aqui, aleluia. Esse aí nem fala ali, né? Fica quietinho. Presta atenção, aleluia. Lê a Bíblia, a Bíblia te fortalece. Eu sempre falo isso. Sempre falo, desde o início, conferência, o jovem não tem o dinheiro, aí no último levanta lá, não, tal, aí consegue pagar a passagem, tal, a conferência, tudo, mas chega lá, a primeira coisa que eles compram, camiseta. Não tinha dinheiro, mas comprou a camiseta, mas não compra um livro. Compra a camiseta, diz camiseta aqui, não compra um livro. Não sou nada contra você comprar camiseta. Mas a camiseta, talvez só venha uma frase. O livro não. O livro marca a sua vida. O livro marca a sua história. Faz sentido para você ou não? Aleluia. Glória a Deus, que bom que faz sentido. Veja bem, você ensina o que você sabe e multiplica o que você é. Você ensina o que você sabe e multiplica o que você é. É assim que nós multiplicamos. Se você sabe alguma coisa, você ensina. Você ensina aquilo que você adquiriu. E você vai multiplicar quem você é. Desculpa, se você é um encostado, você vai multiplicar outra pessoa encostada que nem você. 2 encostados. Se você dá trabalho na cela, você vai trazer um outro trapalhão que vai dar trabalho que nem você. Imagina. Sim ou não? Multiplicamos o que somos. Multiplicamos o que somos. Somos o que comemos, o que lemos. E o Senhor te chamou para viver um tempo, para se alimentar do Senhor, para multiplicar de uma forma certa, de uma forma correta. Amém? Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, não permita que seus filhos tentem te calar. Amém? Filho, pastor, filhos espirituais, não permita. Por quê? Primeiro, a fé vem pelo ouvir e não pelo ver. Segundo, é tempo de aprender a ouvir. É tempo de nós aprendermos a ouvir. Se eu dou uma bronca aí numa irmã abençoada, que eu falo para ela, aprenda a ouvir mais. Você fala demais e questiona demais. Aprenda a ouvir. Toda vez que você quer questionar, toda vez que você não quer ouvir, você não cresce, você não aprende. Tem aquelas pessoas que você vai falar, já sei, não, porque não. Ouve. Apóstolo Tiago, seja tardio ao falar e sábio ao ouvir. Seja sábio ao ouvir, ouvir você aprende mais.
Amém? E terceiro, quando recebemos uma visão, nos posicionamos. Quando você tem uma visão, você se posiciona como tal, como Jesus, como filho amado, se posiciona para uma grande colheita, para um grande propósito. Sabe o que fez Davi vencer Golias? Foi ele ter uma visão de Golias. Quando ele teve a visão de Golias e a visão do campo de batalha, o que ele fez? Se posicionou. Golias lá, Golias agitado, falando: quem é você? Vou te quebrar, vou te amassar, vou te dar os cantos. Ele aqui, ó, posicionado, visão ampla do gigante, e o gigante falando, ele aqui, ó, só aqui, ó, teve a visão. Quando você tem a visão, você se posiciona da maneira certa. Quando o gigante veio, ele lançou a pedra, o gigante caiu no chão. Por quê? Tem visão, se posicionou para eu ouvir. Faz sentido para você? Eu quero falar para você, se ponha de pé. Nesses dias que nós estamos vivendo, o que você tem enxergado? Nesses dias de pandemia, de crise, o que você tem enxergado? Ou seja, o que você tem ouvido esses dias? O que você tem ouvido? Oh, aleluia. Nesses dias, eu tenho enxergado, sem sombra de dúvida, escuta o que eu estou falando para você, uma grande colheita da parte de Deus. Nesses dias eu tenho ouvido o Senhor dizer: eu sou contigo, eu sou contigo, eu que te sustento, eu que te guardo, eu que te livro, eu que faço o milagre acontecer. Nesses dias eu tenho ouvido, são essas coisas. Tenho ouvido o Senhor, e meu espírito, a minha alma tem estremecido com aquilo que o Senhor está fazendo. Quinta-feira nós tivemos as nossas células de adulto cheias. Glória a Deus, Jesus, glória a Deus. Hoje eu posso enxergar o prédio cheio, 53 jovens, fora os que estão em casa nos ouvindo. O que o Senhor está falando? Eu vou te dar essa terra. Eu vou te dar essa terra. A terra que tu pisar a planta do seu pé, te darei como herança. É isso que eu tenho ouvido, Senhor. Eu tenho ouvido esses dias o Senhor dizendo grandemente no meu coração: vou te dar jovens, líderes com coração, que se envolva, que sente o que você sente, o que quer alcançar, o que você quer alcançar. Se preparem suas células, porque elas vão crescer muito mais, muito mais, muito mais. Se eu estava fazendo a conta, 3 meses, 4 meses dessa pandemia, dessa loucura, eu falei assim: eu vou aqui fazer uma conta, quantas pessoas nós temos para levar para o encontro? Entre jovens e adultos, nós já temos 50 para mandar para o encontro. Você pode aplaudir a Jesus? Isso
é colheita de Deus. É o Senhor dizendo: no tempo de crise, eu ainda manifesto a minha glória, eu ainda manifesto o meu poder, eu ainda manifesto a minha autoridade. Faz sentido para você isso? Eu tenho ouvido pessoas dizendo: pastor, quando vai ser o encontro? Pastor, quando vai ser o batismo? Isso é graça de Deus, é graça sobre graça, é favor. Por quê? Não tenho dado ouvido o que o diabo tem falado, não tenho dado ouvido o que o jornal tem falado, o que a televisão tem falado. Não, tenho dado ouvido ao Senhor Jesus. Aleluia, ao Senhor Jesus. Você pode dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Você pode dizer, mas diga assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, é tempo de nós ouvirmos o Senhor, é tempo de nós celebrarmos, aleluia, porque de fato é um ano de grande conquista, de grandes milagres, e é isso que nós vamos viver, é isso que nós vamos viver. Vamos ter a melhor colheita e o melhor mover que nós já tivemos.